No coração pulsante de Lisboa, sob o céu crepuscular de uma noite de verão, João ajoelhou-se diante de Miguel, o anel de ouro reluzindo em sua mão trêmula. Casa comigo, Miguel. Vamos construir uma vida juntos, sem medos, sussurrou ele, o coração exposto como uma ferida aberta. Mas Miguel, com os olhos marejados e o rosto pálido, recuou um passo, murmurando: não posso, João. Minha família. A sociedade. Isso nos destruiria. O silêncio que se seguiu foi como um abismo, engolindo anos de amor secreto, e João, devastado, partiu para o porto na manhã seguinte, deixando para trás não só o anel, mas também pedaços de sua alma. Anos se passaram, e Miguel, agora um advogado bem-sucedido em uma firma conservadora de Lisboa, tentava reconstruir sua vida sob a fachada de normalidade. Ele havia cedido às pressões familiares, aceitando um noivado arranjado com Sofia, uma mulher gentil e alheia aos segredos que ele guardava. A mãe de Miguel, Dona Maria, uma viúva devota e tradicional, via no casamento a salvação para o filho, afastando-o das influências pecaminosas que ela suspeitava, mas nunca ousava nomear. Você precisa de uma família de verdade, filho. Isso é o que Deus espera de nós, repetia ela em jantares dominicais, onde o peso das expectativas sociais sufocava qualquer traço de autenticidade. Enquanto isso, João havia se reinventado. Após o rompimento, ele mergulhou no mundo dos eventos, tornando-se um planejador de casamentos renomado no Porto. Seu trabalho era uma ironia cruel, ajudar casais a celebrarem o amor que ele próprio havia perdido. Mas o destino, caprichoso como as ruas íngremes de Alfama, trouxe-o de volta a Lisboa quando Sofia, sem saber do passado, contratou sua empresa para organizar o casamento. Você é o melhor, segundo as avaliações online, disse ela ao telefone, e João, ao ver o nome de Miguel no contrato, sentiu o mundo girar. Ele aceitou o trabalho, impulsionado por uma mistura de curiosidade mórbida e desejo de confronto. Na primeira reunião, no café elegante da Baixa, João entrou com o coração acelerado. Miguel, sentado ao lado de Sofia, empalideceu ao reconhecê-lo. João. O que você está fazendo aqui? Balbuciou, enquanto Sofia sorria inocentemente. Sou o planejador. Coincidência, não é? Respondeu João com um sorriso forçado, mas seus olhos traíam a dor acumulada. A conversa fluiu sobre flores, menus e decorações, mas sob a superfície, uma tensão elétrica pulsava. Miguel evitava o olhar de João, remexendo-se na cadeira, enquanto memórias de noites passionais em Sintra inundavam sua mente. Porque ele voltou. O que isso significa? Pensou Miguel, sentindo o pânico crescer. À medida que as semanas avançavam, as interações entre eles se intensificavam. Durante uma prova de ternos, João e Miguel ficaram sozinhos na sala de costura. Você parece feliz, disse João, ajustando a gravata de Miguel com mãos que tremiam levemente. É o que as pessoas esperam de mim, rebateu Miguel, a voz baixa. E o que você espera de si mesmo? Ainda guarda o anel que eu te dei, provocou João, revelando que o trazia no bolso, como um talismã de dor. Miguel congelou, o conflito interno explodindo, amor versus dever, autenticidade versus aceitação. Ele havia escondido sua orientação por anos, temendo o ostracismo em uma sociedade ainda marcada pelo conservadorismo católico, onde famílias como a sua valorizavam a tradição acima de tudo. A pressão familiar de Miguel era palpável. Dona Maria, ao saber do planejador, comentou casualmente: ele parece um bom rapaz, mas cuidado com esses tipos modernos. Eles trazem ideias erradas. Miguel sentia o peso dessas palavras, recordando como, na juventude, havia reprimido seus sentimentos para não decepcionar os pais. Agora, com o casamento se aproximando, ele questionava cada decisão. Estou traindo a mim mesmo? Ou estou protegendo todos ao meu redor? Refletia à noite, insone, enquanto Sofia planejava o futuro deles com entusiasmo ingênuo. João, por sua vez, lutava com sua própria tormenta. Aceitar o trabalho era uma forma de vingança sutil. Ou uma chance de reconquista. Ele via nos olhos de Miguel o mesmo homem que amara, mas deformado pelo medo. Em uma visita ao local da cerimônia, uma igreja antiga em Belém, João confrontou-o: você vai se casar aqui, fingindo ser quem não é. Isso é justo com ela. Com você. Miguel rebateu: você não entende. Minha família me deserdaria. A sociedade me julgaria. A discussão escalou, revelando camadas de ressentimento. João sentia-se traído pela rejeição, Miguel pela partida abrupta. O alto tráfego de emoções culminou em uma noite chuvosa, quando Miguel procurou João em seu hotel. Porque você trouxe o anel? Para me torturar? Perguntou,
a voz embargada. João, vulnerável, admitiu, para lembrar o que perdemos. Mas talvez para oferecer de novo. Eles não se tocaram, mas a proximidade reacendeu faíscas antigas, forçando Miguel a encarar sua duplicidade. Ele saiu dali abalado, questionando se o preço da conformidade valia a perda de sua essência. Enquanto o planejamento prosseguia, Sofia começou a notar as tensões. Vocês se conhecem de antes? Perguntou ela um dia, e Miguel mentiu, aprofundando o abismo de mentiras. João, ético em seu trabalho, mantinha o profissionalismo, mas internamente debatia: revelar a verdade seria uma traição ou uma salvação. O conflito moral o consumia, e quando as lutas de muitos em uma Portugal moderna, onde direitos legais contrastavam com preconceitos arraigados. Os dias seguintes ao encontro no hotel foram um turbilhão para Miguel. Ele se via preso em uma teia de obrigações, o noivado com Sofia, as expectativas da família e o ressurgimento de João como um fantasma do passado. Em seu escritório, cercado por pilhas de processos judiciais, Miguel distraía-se constantemente, revivendo a conversa. Ele ainda me ama. E eu, o que sinto? Questionava-se, sentindo o peito apertado. A sociedade lisboeta, com sua fachada progressista, ainda carregava vestígios de julgamento sutil contra relacionamentos não tradicionais, especialmente em círculos conservadores como o seu. Dona Maria, intuindo algo errado, pressionava mais. Durante um almoço em casa, ela comentou: Sofia é perfeita para você. Ela vai te dar netos, uma família estável. Não desperdice isso com bobagens da juventude. Miguel engolia em seco, recordando como, anos atrás, havia confidenciado à mãe sobre seus sentimentos por homens, apenas para ser recebido com silêncio e orações. Deus te perdoe, filho. Isso passa, dissera ela então. Agora, o casamento era sua cura, uma forma de apagar o que ela via como uma fase pecaminosa. João, no Porto, preparava os detalhes do casamento com eficiência mecânica, mas cada e-mail para Miguel era uma punhalada. Ele contratara fornecedores locais, floristas de Sintra, caterings com pratos tradicionais portugueses como bacalhau e pastéis de nata. Mas em suas noites solitárias, ele refletia sobre o preço de sua própria jornada. Após a rejeição, João havia enfrentado depressão, questionando sua identidade em uma cidade menor, onde olhares curiosos o seguiam. Por que eu me expus tanto? Pensara na época. Agora, de volta a Lisboa, ele via o trabalho como uma oportunidade de closure, mas o anel no bolso queimava como uma acusação. Uma reunião crucial ocorreu no salão de festas escolhido, um palácio histórico com vista para o Tejo. Sofia estava animada, provando vestidos, enquanto João e Miguel discutiam o layout. Sozinhos por um momento, Miguel explodiu: você acha que é fácil? Minha carreira depende de discrição. Se isso vazar, perco clientes, amigos. João rebateu: e perder a si mesmo. Eu vivi abertamente no Porto, enfrentei preconceitos, mas sou livre. Você escolheu a prisão. A discussão revelou Mauta Nossé. Miguel via sua escolha como sacrifício pela família, João como covardia. Sofia, ouvindo fragmentos, confrontou Miguel mais tarde. Há algo entre vocês. Seja honesto. Miguel, em pânico, negou tudo, mas a semente da dúvida foi plantada. Ele começou a questionar se casar com ela era uma traição maior do que admitir sua verdade. Estou usando Sofia como escudo, admitiu para si mesmo, sentindo culpa corroer sua alma. Enquanto isso, João encontrou apoio em um amigo, Pedro, também gay e casado. Não se envolva, João. Ele te machucou uma vez, aconselhou Pedro em um bar no Barro Alto. Mas João, teimoso, via em Miguel um reflexo de sua própria luta passada. Ele decidiu confrontar Dona Maria indiretamente, enviando um buquê com uma nota anônima: o amor verdadeiro não se esconde. A reação foi imediata. Dona Maria ligou para Miguel, furiosa. Alguém está tentando sabotar seu casamento. Cuidado com invejosos. O conflito escalou quando, durante uma prova de menu, João e Miguel se isolaram na cozinha. Eu ainda te amo, confessou Miguel, as lágrimas rolando. Mas não posso arriscar tudo. João, magoado, mostrou o anel. Isso era nosso futuro. Agora, é só uma relíquia. Miguel tocou, sentindo o peso das escolhas erradas. Ele saiu dali determinado a refletir, mas o dano estava feito. Sofia notou sua ausência emocional. À medida que o casamento se aproximava, Miguel enfrentou uma crise interna profunda. Ele pesquisou grupos de apoio LGBT em Lisboa, lendo histórias de outros que haviam saído do armário tarde.
Vale a pena o risco? Perguntava-se. João, por sua vez, debatia cancelar o contrato, mas o profissionalismo o impedia. Ele via no evento uma metáfora de sua vida, planejar felicidades alheias enquanto a sua escapava. Uma traição inesperada veio quando Dona Maria descobriu e-mails antigos entre João e Miguel, hackeados por um primo curioso. Você é isso. Como pôde me enganar? Gritou ela em uma confrontação familiar. Miguel, acuado, defendeu-se. É quem eu sou, mãe. Não é escolha. A família se dividiu, o irmão apoiava, mas Dona Maria via como uma vergonha social. João, informado por Miguel em uma ligação desesperada, ofereceu apoio. Venha comigo. Deixe isso para trás. Mas Miguel hesitava, o preço da liberdade parecendo alto demais. O alto da tensão veio em uma festa de noivado, onde olhares trocados entre eles alimentaram rumores. Sofia, sentindo-se traída, questionou tudo. A festa de noivado foi um ponto de virada. No salão iluminado por lustres cristalinos, convidados riam e brindavam, alheios ao drama subjacente. Miguel, ao lado de Sofia, sorria mecanicamente, mas seu olhar buscava João, que circulava como organizador, garantindo que tudo corresse perfeito. Ele parece tão confiante, pensou Miguel, invejando a liberdade que João conquistara. Mas internamente, João lutava. Ver Miguel com Sofia era uma tortura, reavivando a rejeição passada. Durante o brinde, Dona Maria levantou o copo, pelo futuro de meu filho e sua bela noiva. Que Deus os abençoe com muitos filhos. As palavras ecoaram como uma sentença para Miguel, que sentiu náuseas. Ele se afastou para o jardim, onde João o encontrou. Não aguento mais isso, desabafou Miguel. Então pare. Diga a verdade, urgiu João. Eles discutiram acaloradamente, Miguel acusando João de egoísmo. Você fugiu quando as coisas complicaram. Eu fiquei aqui, lidando com tudo. João rebateu. Eu fugi porque você me rejeitou. Agora, veja o que sobrou. Sofia, seguindo Miguel, ouviu o suficiente para entender. É verdade. Vocês foram amantes, confrontou-os, os olhos cheios de lágrimas. Miguel, pela primeira vez, admitiu, sim. E ainda sinto algo por ele. Sofia, devastada, saiu correndo, deixando Miguel em ruínas. Veja o que você causou, disse ele a João, mas no fundo sabia que era sua própria duplicidade o culpado. A repercussão foi imediata. Sofia cancelou o noivado, sentindo-se usada. Eu merecia a verdade desde o início, disse ela em uma conversa dolorosa. Miguel, agora exposto, enfrentou a família. Dona Maria chorou, você nos envergonha. O que os vizinhos dirão? O irmão, mais progressista, defendeu, mãe, os tempos mudaram. Portugal aceita isso agora. Mas o dano emocional era profundo, Miguel sentia-se um traidor para todos. João, culpado por seu papel, ofereceu ajuda a Sofia, sinto muito. Não era minha intenção. Ela, generosa, perdoou, não é culpa sua. Ele precisava dessa sacudida. Para João, isso foi um despertar, ele havia voltado não só por vingança, mas por amor residual. Ele refletiu sobre as pressões sociais que moldavam vidas como a de Miguel, em uma sociedade onde, apesar das leis progressistas, o preconceito familiar persistia. Miguel isolou-se em seu apartamento, questionando escolhas passadas. Eu sacrifiquei meu amor por aceitação, mas ganhei o quê? Solidão, pensou. Ele ligou para um terapeuta especializado em questões LGBT, começando a jornada de autoaceitação. Mas o preço era alto, perda de amigos conservadores, olhares julgadores no trabalho. João, de volta ao Porto, debatia seu próximo passo. Ele enviou o anel de volta a Miguel com uma carta, guardo como lembrete do que poderíamos ser. Se quiser, venha me encontrar. Miguel, lendo-a, sentiu um vislumbre de esperança, mas o medo o paralisava. O conflito moral intensificou-se quando Dona Maria sofreu um colapso emocional, culpando Miguel. Você me matou por dentro, disse ela. Miguel, dilacerado, visitou-a no hospital. Mãe, eu preciso ser eu mesmo. Por favor, entenda. Ela, aos poucos, começou a ceder, influenciada por histórias de outras famílias. Enquanto isso, João enfrentava sua própria família. Seus pais, mais abertos, apoiavam, siga seu coração, filho. Mas ele questionava, vale a pena reviver o passado? O alto tráfego veio em uma viagem a Lisboa, onde encontrou Miguel por acaso no Chiado.
Eu cancelei tudo. Mas não sei se posso te perdoar, disse Miguel. João respondeu, não peço perdão. Peço uma chance. A reconciliação não foi imediata. Miguel, agora solteiro e exposto, navegava as águas turbulentas da aceitação social. No trabalho, colegas sussurravam, mas seu chefe, surpreendentemente, apoiou, sua vida pessoal não afeta seu profissionalismo. Isso foi um alívio, mas o estigma persistia em círculos familiares. Dona Maria, após o susto de saúde, começou a ler sobre direitos LGBT, influenciada por uma vizinha progressista. Talvez eu esteja errada, admitiu ela em uma conversa emocionante. Miguel chorou, obrigado, mãe. Isso significa tudo. João, paciente, esperava no porto. Ele focava no trabalho, planejando casamentos que agora via com cinismo. Todos fingem felicidade, pensava. Mas uma ligação de Miguel mudou tudo, quer tentar de novo. Mas devagar. Eles se encontraram em Coimbra, neutro, para reconstruir. Conversas profundas revelaram danos, Miguel admitia sua covardia, João sua impulsividade. O processo foi tenso. Miguel enfrentou backlash de amigos antigos, que o viam como traidor. Você mentiu para todos, acusavam. Ele respondia, menti para mim mesmo primeiro. João, por sua vez, lidava com ciúmes residuais, você escolheu ela sobre mim. Mas o amor, resiliente, crescia em meio às ruínas. Uma traição final veio de um primo de Miguel, que espalhou rumores online, expondo o passado. Miguel, furioso, confrontou, isso é minha vida, não fofoca. O incidente forçou-o a se assumir publicamente, postando uma mensagem nas redes, sou gay. E orgulhoso. As reações variaram, apoio de estranhos, silêncio de familiares distantes. João, solidário, viajou para Lisboa. Estamos juntos nisso, disse. Eles passearam pelo Tejo, discutindo o futuro. Casamento. Talvez um dia, riu Miguel. Mas o anel, devolvido, simbolizava esperança. A família de Miguel aos poucos se adaptava. Dona Maria convidou João para jantar, se ele te faz feliz, eu aceito. Foi um momento de cura, mas não sem dor. Sofia, em contato amigável, desejou bem, encontrei alguém honesto. O clímax emocional ocorreu em uma viagem a Sintra, onde tudo começara. Lá, João propôs de novo, sem pressões. Só nós. Miguel, lágrimas nos olhos, aceitou, sim. Dessa vez, sim. Com o anel de volta ao dedo, Miguel e João embarcaram em uma nova fase, mas as cicatrizes permaneciam. Eles mudaram para o Porto, buscando privacidade. Miguel reconstruiu sua carreira, advocando por direitos LGBT, transformando dor em propósito. Meu sofrimento pode ajudar outros, dizia. João, inspirado, incorporou temas inclusivos em seus eventos, promovendo casamentos diversos. O amor não tem rótulos, pregava. Mas internamente, debatiam, foi certo esperar tanto? Ou devíamos ter lutado antes? A sociedade portuguesa, progressista em leis, ainda desafiava com preconceitos sutis. Em eventos, olhares curiosos os seguiam, mas eles enfrentavam juntos. Dona Maria, agora aliada, participava de grupos de pais LGBT, aprendi que amor é amor. Anos depois, em seu próprio casamento discreto, eles refletiam no preço pago, traições, danos emocionais, despertares. Miguel sussurrou, valeu cada lágrima. João concordou, sim, mas nunca mais esconderei quem sou. A jornada os transformou, destacando que escolhas morais nem sempre são claras. No final, uma pergunta para, foi correto priorizar a família e a sociedade sobre o amor próprio, ou o sacrifício sempre leva à ruína?